Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Queridos, paz seja convosco. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Nós vamos hoje para a terceira parte, o tema, o remanescente fiel. Nós temos falado algo que tem sido muito importante para o nosso crescimento espiritual. Hebreus 6, versículo 1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha, queridos, a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um cristão, e que aconteça sempre na minha vida e na tua, é a moderação. O inimigo luta muito contra a moderação. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz que Deus nos deu o espírito de moderação. O inimigo sempre gosta de trabalhar nos extremos. E nós precisamos muito da moderação. Porque a moderação só tem quem está cheio do Espírito Santo. E eu quero falar nessa manhã sobre, mais uma vez quero falar sobre a importância de estarmos na moderação do Espírito, não pendermos para um extremo nem para o outro. E aí sim nós vamos agradar ao Senhor. Porque a moderação parte do temor. Porque nós não sabemos nada, queridos, como é mesmo, mas sim como nós interpretamos segundo a nossa limitação. A gente não vê as coisas como as coisas são. A gente vê as coisas segundo aquilo que nós fomos transformados. Agora, Deus vê as coisas perfeito. Portanto, o temor do Senhor é duvidar do que você acha, do que você pensa, e perguntar sempre a Deus, e se abrir para que Ele fale em todo o trajeto, porque ninguém é sábio a não ser o Espírito Santo. Nós não vemos as coisas como elas realmente são, nós vemos as coisas como nós somos. Nós vemos as coisas de forma limitada. Nós vemos as coisas segundo aquilo que Deus já restaurou. Mesmo a interpretação da palavra, quanto mais restaurado nós somos pelo Espírito, mais nós conseguimos ver claramente a palavra de Deus. Então, existem níveis de interpretação. Existem níveis, por exemplo, nós estamos num ponto de restauração. Deus começou em nós uma boa obra e vai concluir até a volta do Senhor Jesus. Nós estamos em algum ponto de imperfeição na nossa alma. No Espírito nós já estamos prontos, mas na nossa alma nós estamos limitados na percepção, nós estamos limitados na emoção, nossos sentimentos para com as pessoas são muito limitados. Nós não damos o amor ardente de Deus a todo tempo para todo mundo. Nós não temos aquela fé o tempo todo e confiamos sem nunca duvidar. Nós estamos em algum ponto que Deus começou, graças a Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados, mas nós não estamos prontos ainda. Então, nós precisamos andar no temor do Senhor. Em João 3,8 diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. O vento sopra onde quer. A novidade de vida é você deixar em todo o trajeto que Deus fale com você. Em Daniel 11:32, Deus elogiou Daniel porque ele era um homem que tomava conselho com Deus. Ele não seguia sua mente, suas ideias, eu acho, eu penso, minha opinião. Não, ele não vivia na árvore do conhecimento, ele vivia na árvore da vida, que é a árvore do Espírito. Em João 5:19-30, Jesus diz assim: eu não faço nada, eu não falo nada segundo o que dá na telha, mas segundo o que eu ouço, segundo o que o Pai me mostra e me revela, isto eu faço. Então, andar no Espírito, né? João 5:19-30. Então, andar no Espírito é não seguir a sua mente carnal, mas sempre estar dependendo do Senhor. E claro que crendo que Ele vai te guiar, porque Ele prometeu isso, que Ele nos guiaria em todo o trajeto. Em Eclesiastes 8:5 diz que o sábio discernirá o tempo e o modo. Então existe um tempo profético para cada coisa, e existe um modo. Eclesiastes 8:5. E se nós não estivermos no Espírito, queridos, que essa é a primeira coisa, né? Paulo diz em Romanos 1:9, Deus a quem eu sirvo no meu Espírito. Então, aquele que anda no Espírito, Romanos 1:9, ele é guiado pelo Espírito. E aquele que é guiado pelo Espírito, ele não faz aquilo que dá na telha, ele faz aquilo que o Espírito revela. Mas como que ele faz? À medida que o coração dele, a sua alma vai sendo restaurada. Porque mesmo que eu saiba a vontade de Deus, se o meu coração não está sendo restaurado, eu posso resistir.
Eu posso ser como Balaão, que tem um monte de visão e revelação e tem um coração teimoso e fazer o contrário. Então, nós precisamos não só perceber a vontade de Deus, mas ter um coração quebrantado que aceita, atende e obedece aquilo que Deus revela. Porque não adianta Deus me revelar as coisas se não tiver um coração quebrantado, uma disposição para praticar o que Deus me revela. Então, nós precisamos estar agora na moderação. E o que isso tem a ver, queridos, com o remanescente fiel e o que eu falei das obras mortas? Nós precisamos compreender que nós temos que ir no relacionamento com as pessoas até onde elas nos dão liberdade espiritual. Deus é um perfeito cavalheiro, Ele respeita as pessoas. Em 2 Crônicas 15:2, Ele diz: se você me buscar, você me acha. Se você me deixar, eu te deixo. Ou seja, eu vou respeitar o fato de você querer se afastar. Lá em Malaquias, foi o último livro que Deus escreveu. Depois, entre Malaquias e Mateus, houve 400 anos de silêncio. Por quê? Deus enviava um profeta e eles matavam. Deus enviava um profeta e eles matavam. Eles não queriam ouvir. Aí Deus falou: vocês não querem ouvir? Então eu vou ficar em silêncio. Deus, Ele respeita. Então, se Deus respeita, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, Ele respeita as pessoas também. Aí está a moderação. Precisamos compreender isso só pelo Espírito, até onde ir num relacionamento. Jesus conseguia alimentar 3.000, mas Ele conseguia treinar 70. Ele conseguia discipular 12, mas para orar Ele só tinha 3. E para ter intimidade, colocava a cabeça no seu peito e que ficou embaixo da cruz, foi só um amigo íntimo. Então, de 3.000 para 1, você veja a diferença. E Ele amava a todos, não faz exceção de pessoas. Não. Mas Ele tinha um relacionamento com cada um, segundo o que cada um dava liberdade para Ele. E isto agora é que nós falamos do remanescente fiel. O remanescente fiel é aquele que está pronto para ser benção na vida daquele que quer. E está pronto para se calar diante daquele que não quer nada com Deus. Aí está. Não ser uma pessoa ranzinza, uma pessoa chata que fica batendo em ferro frio, querendo evangelizar quem não quer ouvir a Deus, e também não perder nenhuma oportunidade quando Deus quer agir, quer curar, quer libertar. Específico, no prumo, Deus manda falar, Ele fala. Deus manda se calar, Ele cala. Em Colossenses 4:5 diz: aproveitando bem as oportunidades, ganhando as pessoas que estão fora do Evangelho. Então, o remanescente fiel, ele está ali, amados. Ele não age independente de Deus. Ele não é uma pessoa criativa, ele é uma pessoa temente, ou seja, ele fala quando Deus manda falar, mas ele se cala quando Deus manda calar. Por quê? Porque ele está atento. Ele está atento, isso é importante. Veja, amados, aqui em João 13, é uma passagem bem conhecida, onde Jesus lava os pés dos discípulos, né? João 13, queridos. Eu vou ler o versículo 1 e 2, tá bom? Abra sua Bíblia se você trouxe, em João 13, versículo 1 e 2. Nós estamos no tema O Remanescente Fiel, hoje parte 3, onde vamos falar como age aqueles que são cheios do Espírito Santo, de maneira agradável a Deus, com a moderação do Espírito. Como age um homem, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus? Como age? Quem é o nosso modelo? Jesus. Quem é o nosso modelo, o nosso exemplo? Jesus. Mas Ele não é apenas o nosso modelo, Ele não diz para você o que você tem que fazer. O Espírito entra em nós e vai conosco em todo o trajeto nos guiando. Portanto, não temos só a letra. Tem gente que fala que a Bíblia é o manual. Não adianta você ter um manual, você precisa ter a presença do Espírito. Porque até a interpretação da palavra, só o Espírito pode dar. Porque o Espírito, ele nunca te tira da letra. Mas as coisas de Deus, elas vão além da letra. A Bíblia diz que o amor de Deus excede todo o entendimento. Isso não dá para se expressar com palavra. O Espírito nunca vai contra a palavra. Mas quem anda no Espírito, vai além da palavra. Porque veja bem, quando Deus disse para Abraão: vá lá e sacrifique seu filho. Abraão podia dizer, é claro que a lei não tinha vindo, mas Abraão podia dizer, não é Deus que está falando não, Deus disse não matarás, veja, se ele se prendesse à letra, mas o Espírito, Deus jamais ia querer que Abraão matasse seu filho, era só uma prova. Então se você se prende à letra, a um versículo, às vezes o que Deus está falando não contradiz aquele versículo, mas vai muito além.
Portanto, nós devemos amar a Bíblia e nunca deixar de estudar a palavra. Até o fim nós vamos precisar dela. Mas como essa palavra é Espírito, quanto mais Deus nos restaura, mais nós interpretamos ela de maneira clara, nítida e profunda. E às vezes o que Deus está falando, como Paulo disse que ele viu no terceiro céu, coisas que não dá nem para dizer. Então o Espírito ele vai muito além. Quando Jesus falou, olha, eu tenho muito mais para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Isso significa que Jesus é a palavra, mas ele é o Espírito também. E a palavra, ela se expressa, mas só pode percebê-la no Espírito. João 13, versículo 1 e 2. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, esse é o versículo, veja o 3, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O que é isso? Quando Jesus recebe uma revelação, sabendo que tudo no céu e na terra é dele, ele pega uma toalha e vai lavar os pés do discípulo. Como? Não estou entendendo. Porque o ato mais nobre, queridos, quando você entende que está cheio do Espírito Santo, é servir bem as pessoas, porque é isso que Deus quer. Nada é mais precioso para Deus do que as pessoas à sua volta, o sentimento das pessoas à sua volta, ganhar almas. Se fosse um soberbo, um carnal, e sabendo que tudo era dele, eles se colocariam no trono de ouro e diriam, sabe quem eu sou? Eu sou filho de Deus, hein? Ó, raios e trovões aqui, ó, olha a coroa de ouro. Não. Ele pega a bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Vejam. Nós precisamos aprender muito com Jesus, que é manso e humilde de coração. Precisamos aprender muito com Jesus. E eu digo isso não de forma intelectual, mas de forma prática. Ganharmos isso a ponto de praticarmos isso. Queridos, aqui nós vemos que Jesus revela o que é o remanescente fiel. Jesus revela o que é o remanescente fiel. Ele revela, servindo bem aos quebrantados. Vamos ver um exemplo disso, servindo bem aos quebrantados. 1 Coríntios 4, do 9 ao 14. 1 Coríntios 4, do 9 ao 14. Então Jesus é o nosso modelo, e ele mostrou que o remanescente fiel, ele tem duas características, nós precisamos aprender quais são. Na moderação, sempre pronto para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e dizer aquilo que nós queremos, que Ele quer que nós digamos. Ou seja, sempre rápido para atender, porque para Deus é melhor atender do que sacrificar. O que é o remanescente fiel? É uma pessoa disposta a atender, é como um microfone que não está estragado, quando você falar, ele vai falar. Então, 1 Coríntios 4, do 9 ao 14. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. 1 Coríntios 4, 9. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, e não temos morada certa. Nos afatigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. O remanescente fiel, assim como Cristo, é rejeitado. É mal interpretado, porque o carnal sempre interpreta mal o espiritual. O carnal odeia o espiritual, o carnal persegue o espiritual, mas o espiritual ama, intercede, geme, perdoa e busca a reconciliação. O espiritual trabalha para o bem do carnal, mas o carnal trabalha contra o espiritual, porque o carnal é guiado por Satanás, o espiritual é guiado por Deus. Então nós precisamos compreender que nós passamos pelo que tiver que passar, diz aqui, por amor a Cristo e por amor às pessoas que precisam de Cristo. Está vendo aqui? Esse é o remanescente fiel.
que serve com alegria o último. Remanescente é o servo dos servos. É o servo do último. Mas o remanescente, assim como ele é manso como uma pombinha, ele é prudente como uma serpente. Você leu 1 Coríntios 4? Pegue 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Por este caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Veja a moderação. Servindo bem aos quebrantados e separando dos falsos irmãos, sem tê-los como inimigos. Simplesmente para o bem deles, para que eles se arrependam. Bom, se esse espiritual está se afastando de mim, devo estar uma coisa que eu preciso mudar. Então, diz lá em Tessalonicenses, amados, 2 Tessalonicenses 3,15, não tenhais ele como inimigo, mas admoesta como irmãos. Nós devemos ser amigos dos nossos inimigos. Jesus olhou para Judas quando foi o trair e disse, amigo, aqui viestes. O cristão cheio do Espírito Santo não tem inimigo. O que depender de nós, temos paz com todos. Mas o homem espiritual, ele é perseguido e muitas pessoas se fazem inimigos dele. Então nós precisamos ser como Deus, respeitador. Se alguém não gosta de mim, não quer me cumprimentar, eu devo respeitar o fato de que ele me despreza e me afastar para o bem dele, porque ele quer isso. E eu devo respeitar. O homem espiritual discerne tudo. Se por um lado ele é rápido em atender quem está quebrantado, por outro lado ele não vai lá no palácio de Herodes, Herodes, recebe Jesus. Não, Jesus nunca foi até Pôncio Pilatos, nunca foi até Herodes tentar evangelizá-los, porque sabia que eles não queriam nada. O mesmo Jesus que na cruz disse para o ladrão quebrantado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro que diz, você é Jesus, se você é o cara, então pula da cruz aí, você não é bom. Jesus não falou nada. Jesus respeitou. Daqui a pouco aquele homem estaria no inferno, Jesus veio para salvar. Daqui a pouco aquele homem estaria morto, Jesus sabia, mas o coração daquele homem estava fechado. E quando o coração está fechado, você tem que ficar calado, você tem que respeitar o coração fechado. Porque Deus respeita o coração fechado, o homem cheio do Espírito Santo, ele não é inconveniente, ele não se intromete e ele não fala com quem não quer ouvir Deus. Aqui está o remanescente fiel. Sempre pronto para atender quem quer e sempre pronto a se calar diante de quem não quer. E sempre pronto de se afastar daqueles que querem se afastar de Deus, você entende? A postura que a pessoa tem para com Deus, então nós teremos para com ela, respeitando ela. Respeitando o livre-arbítrio. Isto é ser guiado pelo Espírito. Isto é muito importante. Amados, lembre-se, todos que estão debaixo do sangue de Jesus são prediletos e preferidos de Deus. Efésios 1,6, Colossenses 1,12. Deus não faz exceção de pessoas. Ele ama a todos. Mas os 3.000 que só queriam pão e iam embora, só tinham pão. E João, que colocava a cabeça no peito de Jesus, recebeu revelações que ninguém recebeu. Conforme você se aproxima do Senhor, Ele se aproxima de você. Achegue-se ao Senhor e chegará a vós. Você só quer a bênção, você terá a bênção. Você só quer a cura, você terá só cura. Mas você quer intimidade, você quer conhecer o coração dele, Ele revelará o coração, de forma que Ele vai te dar aquilo que você pedir. Então, existem níveis de relacionamento com o Senhor. Interesseiro, amigo, íntimo, adorador. Então, veja que nós precisamos compreender que todos aqueles que creem no Senhor Jesus agradam a Deus, porque nós somos salvos pela graça através da fé, diz Efésios 2,8. Então, em Efésios 1,6 diz que nós somos agradáveis a Deus em Cristo. Portanto, todos aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus são prediletos e preferidos de Deus. Deus ama a todos, mas Ele olha cada um de uma maneira toda especial. Deus ama a todos, mas Deus ama cada um de uma maneira toda especial. E aquele que está debaixo do sangue de Jesus deve orar como predileto e preferido. Não que ele é melhor que os outros. Não é soberba e arrogância. É o fato de, como diz João 11:41, Jesus diante do túmulo de Lázaro disse, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. E Ele nos deu o seu Espírito. E Deus nos atende porque oramos em nome de Jesus. Diz em 1 Coríntios 6:17 que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele no Espírito.
E 1 João 4,17 diz que assim como Cristo é, nós somos. Ele diz, eu vou, mas eu deixo em vocês o meu Espírito. Então nós precisamos orar em nome de Jesus, crendo que Deus nos aceita como se o próprio Jesus estivesse orando. Porque nós estamos orando o nome dele para a glória dele, não para a nossa glória. E quando nós oramos o nome de Jesus, nós estamos manifestando o reino. Então não devemos orar como pecadores. Oh, Deus, aqui é um pobre pecador. Então o sangue de Jesus não te limpou, então Jesus morreu em vão. Porque se você é pecador, todos os pecadores irão para o inferno. Não uma passagem onde Jesus chama a igreja de pecadores. Nós éramos pecadores antes de receber Jesus. Quando recebemos Jesus, fomos santificados. Agora nele somos santos, não mais pecadores. Portanto, essa falsa humildade de dizer, oh Deus, aqui está um pobre pecador. Não, Deus não ouve pecadores, Deus ouve seus filhos. E aquele que está em Cristo, não chame de imundo aquilo que Deus santificou. Aquele que está em Cristo não é pecador, é santificado, é santo. E aquele que está em Cristo é justo, porque é justificado por Cristo. É declarado justo pelo próprio Deus. Então não chame você de impuro aquilo que Deus chama de santo. Se você diz que você é um pecador, você está dizendo que o sangue de Jesus não levou os seus pecados. E se Jesus não levou os seus pecados, então você está agindo como Judas. Está traindo o sangue de Jesus. Porque se o sangue de Jesus levou os seus pecados, eles não estão mais aí. E se eles não estão mais aí, você não tem pecado. Ah, mas lá 1 João diz aquele que diz que não tem pecado. Que não tem pecado. Há uma diferença entre pecado e pecados. Quando Deus fala de pecado, Ele fala da nossa carne pecaminosa. Nós precisamos estar sempre nos humilhando e sempre diante de Deus, reconhecendo que precisamos de restauração. Isso é pecado. Agora, pecados, Jesus na cruz pagou, morreu pelos nossos pecados. Porque 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, são atitudes. E 1 João 8 diz, aquele que diz que não tem pecado, aquele que diz que não tem uma carne, uma alma para ser restaurada. É isso que ele está falando. Aquele que não reconhece que precisa de aperfeiçoamento, de perdão, de restauração. Este é cego. Eu preciso de aperfeiçoamento? Preciso, mas não sou um condenado. Porque em Hebreus 10, versículo, veja na tua Bíblia, tudo que eu estou falando está na palavra. Hebreus 10, versículo 14, diz que Deus chama de santos aquele que Ele ainda está santificando. 1 Coríntios 10, 14. E 1 Coríntios 4, 5 diz que Deus chama de santos, de justos, aqueles que creem em Cristo. 1 Coríntios 4, 5, na sua Bíblia. Só um pouquinho. Não é 1 Coríntios 4, 5, eu já passo para você, tá? É Romanos, né? Anote aí, Romanos 3, 28. Romanos 3, 28, queridos. Que fala que Deus chama o homem de justo, independentemente das suas obras. E Romanos 4, 5, que Deus chama de justo aquele que não tem o desempenho de justo, mas crê em Jesus. Então, porque ele crê em Jesus, ele é declarado justo e o desempenho dele vai mudando aos poucos no futuro. Romanos 4, 5. Tá? Então, tudo que eu estou falando está na palavra. Queridos, o remanescente fiel, ele é rápido para servir os quebrantados, mas ele é separado dos falsos irmãos, mas não segue regras fixas. Aquele ele é um fariseu, portanto vou me afastar dele. Jesus ganhou um fariseu. Em João 3:1, Nicodemos foi visitar Jesus e fez-lhe pergunta. E depois em João 19:39, Nicodemos junto com Pôncio Pilatos foram pegar o corpo de Jesus. E Nicodemos, numa certa feita lá, defendeu Jesus, dizendo, nós podemos julgar um homem sem ter avaliado? Então Nicodemos foi ganho. Então nunca pense com uma pessoa que ela pode ser fariseu, pode ser carnal, pode ser mundano, que ela não pode se converter, ela pode se converter. Então você tem que estar sempre pronto no espírito. Porque a pessoa pode estar rindo de você, desprezando você, mas no momento de necessidade ela pode se quebrantar e te dar um telefonema. Naquele momento você tem que tratá-la como irmão, nem como um fariseu, não como fariseu. Você não pode ter regras fixas, aquele ali sempre foi carnal, aquele ali sempre me despreza, aquele ali sempre brinca com a palavra de Deus. Mas no momento que ele se quebrantar, o Senhor o perdoa, então você tem que estar pronto para não ver com preconceito uma pessoa. Porque uma pessoa que você pode pensar que ela é um filho do diabo, um joio, de repente ele é um trigo. Deus não marca na testa, nós não podemos, naquele dia, de 1 Coríntios 4, 5, não julgue agora, porque naquele dia será revelados os corações das pessoas. Então hoje muitas pessoas você pensa que é trigo, às vezes é joio, às vezes você pensa que é joio, é trigo. Então não analise as pessoas, deixa o Espírito te dar o discernimento, se você deve se calar, se você deve se aproximar. Hoje ele pode dizer para você, se afaste a pessoa, mas amanhã ele pode dizer, se aproxima. Então você tem que estar no Espírito, cuidado com o preconceito.
Porque nós temos a tendência de ser robotizados, irmãos. De adorar a Deus sempre da mesma maneira e tratar as pessoas sempre da mesma maneira. Mas um dia a pessoa está quebrantada, um dia a pessoa está na carne, um dia a pessoa está com raiva, um dia a pessoa está precisando de uma oração. E nós precisamos estar atentos no Espírito para saber aproveitar essa oportunidade, porque naquele momento pode ser que aquela pessoa possa ser salva. E se nós olharmos aquela pessoa com preconceito, o que ela fez mês passado, o que ela fez mês retrasado, isso impede do Espírito falar, peraí, hoje é um novo dia, essa pessoa está diferente. Isso é o remanescente fiel, são pessoas que estão assim, nesta disposição. Então não fique observando as obras mortas, diz Hebreus 6:1, nós lemos. Não perca tempo, não comente as obras mortas. Durante o culto, o sacrifício de tolos, não se preocupe com o sacrifício de tolos. Aquele irmão lá está conversando, aquele irmão lá está mascando chiclete, aquele irmão lá está louvando errado. Não faça isso. Não observe aquilo que a carne está fazendo. Você veio aqui, dê o melhor do seu para Deus. Não fique analisando o louvor do outro, dê o seu louvor. E dê muito louvor, seja um esbanjador de louvor. Porque tem pessoas que vêm na igreja, irmãos, que ficam julgando, às vezes um irmão carnal, uma irmã carnal, em vez dele dar o culto, em vez dele interceder durante a mensagem, fica julgando o pregador. Em vez dele louvar durante o louvor, fica julgando os instrumentos. Um exemplo, irmãos. Então não perca tempo com as obras mortas. Faça você as obras vivas, porque Deus conta com você. E Deus vai fluir através de você. Se não estiver fluindo através do pastor Carlinhos, vai fluir através de você que está intercedendo, que está adorando no banco, você está entendendo? De alguma maneira fluirá. E se você ficar me analisando, me olhando, enquanto está me analisando e me olhando, você não está fazendo o que Deus chamou você a fazer. Veja, Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, 15. E também eu vou ler o versículo 21, tá bom? Hebreus 13, 15 e 21. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus quando? Quando? Sempre. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Como diz o Salmo 34, 1. Em todo o tempo esteja nos meus lábios o seu louvor. O Salmo 100 diz, 150. Todo ser que respira, louve a Deus. O que é todo ser que respira? Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Está entendendo? Olhe só, amados. Que é o fruto do lábio se confessa o seu nome. Hebreus 13, 15. Agora 21. Vos aperfeiçoe para em todo bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus, irmão, não precisamos ser aperfeiçoados por Deus para fazer as obras vivas. Não pare o seu chamado, não retenha os rios, não julgue os carnais, faça durante o culto a sua oferta excelente pela graça, dê o seu culto racional, não fique observando aqueles que não estão dando, não fique analisando e perdendo seu tempo com aqueles que estão dando o pior, aqueles que estão brincando, não perca o seu tempo com as obras mortas, seja você o canal de Deus, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.